Olá, galera! Olá, ouvintes da Rádio Nacional dos Povos. Eu sou Juliana Baré e hoje eu vou fazer um bate-papo de um projeto muito interessante e também um projeto que muita gente quer saber, muita gente quer ficar sintonizado e saber como é que faz para acessar. Então, se link na nossa programação, acompanhe a Rádio Nacional, ouça a nossa entrevista, faça a sua pergunta se você quiser mandar para o nosso WhatsApp ou para o nosso link do Instagram e também do YouTube. Então, hoje eu converso com Júlia Soares, ela que é integrante da Rede de Energia e Comunidade. Eu vou pedir para a Júlia se apresentar e falar para a gente um pouquinho o que ela faz nesse projeto, o que é esse projeto e de onde que você está falando hoje, Júlia. Oi, Juliana. Oi, ouvintes, telespectadores. Me apresentando, eu sou a Júlia Soares, eu sou pesquisadora do Instituto de Direito Global e também faço parte da Rede Energia e Comunidades, como a Juliana estava mencionando, hoje venho aqui representando a rede. E a rede, ela atua, é um grande grupo que atua dentro da agenda de acesso à energia limpa, e digna e a preço justo para comunidades, territórios tradicionais. Então, desde 2019, essa rede aí vem atuando, juntando desde associações comunitárias, organizações de base, instituições de pesquisa e também organizações da sociedade civil no geral, que tem, né, esse objetivo em comum de pensar um acesso à energia de forma digna nos territórios dos diversos biomas. A gente tem uma atuação muito forte no contexto amazônico, mas também em diversos outros biomas do país, a gente tem expandido essa atuação para pensar essa articulação coletiva para pressionar e também articular incidências para políticas públicas de acesso à energia e outras políticas públicas correlatas ao acesso à energia sejam mais eficientes. Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu falo de São Paulo, mas eu sou do Pará, estou em São Paulo, e a Rede Energia e Comunidades tem gente de todo o país, do Rio, da Bahia, da Amapá, muita gente do Pará, do Amazonas, e todos são muito bem-vindos a conhecer e fazer parte também. Júlia, muito obrigada, seja bem-vinda à Rádio Nacional dos Povos. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para você, eu acho que é a dúvida também que a gente teve ao longo desse processo, é de que existe ali o programa Luz para Todos, né? Vocês estão integrados, como que foi para vocês se integrarem a esse processo, né? Que teve ali essa parte de implementação do governo que se chama o PAC, e o programa Luz para Todos ele está dentro desse pacote, né? Como que foi para que esse projeto começasse de fato a caminhar junto com as comunidades? Porque a gente sabe que não é fácil a gente chegar no Ministério de Minas e Energia e falar que a gente está precisando de acesso à energia, uma energia para a comunidade em si. Como que foi para que vocês iniciassem essa caminhada junto? É um processo longo e acho que essa atuação da Rede Energia e Comunidades dentro, tentando essa incidência no contexto do programa Luz para Todos, parte muito dessa percepção de que é uma política pública que existe já há alguns anos, há mais de 20 anos. Ela foi reformulada em 2023, recentemente foi reformulada novamente, agora em maio desse ano, mas é uma política pública que ela existe e ela tem o objetivo de, enfim, ter essa universalização do acesso à energia em contexto que algumas vezes é um acesso muito difícil, né? Geralmente nos territórios tradicionais aí ao redor do país. Então, esse grande grupo que eu falei, né, da Rede Energia e Comunidades, que tem pessoas de diferentes conhecimentos e diferentes localidades, compreende que essa política pública está aí, a gente tem que é, articular para que ela seja realmente efetiva, e a partir disso, ao longo dos últimos anos, a gente vem, junto com associações comunitárias, organizações de base, fazendo muito diagnóstico de quais são as demandas relacionadas ao acesso à energia, que elas não são só, enfim, quero uma luz na minha casa puramente, né? Ela ultrapassa isso, é questão produtiva, né? Tem uma casa de farinha, casa de artesanato, escola, é UBS. Então, a Rede Energia Comunidades tem, nos últimos anos, feito essa atuação muito forte junto aos territórios para fazer diagnósticos
de quais são as demandas e, a partir disso, pensar essas articulações é, multissetoriais, né, que sejam junto com o poder público também, porque eles têm o poder de fazer algumas coisas saírem do papel, né, e óbvio também com essa interlocução com as empresas, que é quem entrega a energia, né, as distribuidoras. Então, Equatorial, no Pará, Amazonas Energia, enfim. Então, a gente viu, né, esse desenho da política pública, ela tem que ser aproveitada o melhor possível a gente entende que essa articulação coletiva tem essa força para isso e nos últimos anos temos tido essas atuações próximas junto aos ministérios, ANEEL, que tem se mostrado abertos também para repensar esses problemas que são muitos, que existem ainda na política pública do Luz para Todos. Muito bom, Júlia. E esse projeto, a quantas comunidades, onde que vocês estão hoje, né? Que vocês estão atuando? A gente sabe que ele é um programa nacional, mas a gente sabe que existe essa defasagem, de saber realmente quem que precisa, até onde tem que chegar, né? Como que eu faço para acessar isso, né? A gente, quando se fala de Amazônia, a Amazônia é muito vasta, né? O território é muito grande, os rios, a gente fala que a gente não tem estrada na Amazônia, a gente tem os rios. E a gente sabe que ao longo do Brasil a gente tem as estradas. Então, onde que vocês estão atuando hoje para que isso chegue de fato para as populações que necessitam? Dentro da rede, a gente tem, como eu mencionei, né, essas diversas organizações que atuam, né, em conjunto. E aí a gente tem a galera, por exemplo, Malungo, quilombolas da região do Pará. A gente tem a galera extrativistas, né, do CNS. E a gente está sempre em contato para pensar essas agendas a partir das demandas que chegam dessas organizações de base, dessas associações. Então, essa articulação ela acontece de forma contínua, assim, ao longo dos anos, desde 2019. 2019 foi quando foi o marco, assim, de quando a rede começou a atuar realmente como rede, e que aconteceu um encontro no Pará, em Belém, e que surgiu dali uma carta de posicionamento coletivo que foi assinada por várias organizações de base, né? Na época, CNS, CONAC, Malum. Então, a gente tem sempre essa atuação muito próxima para entender quais que são as demandas desses territórios e também, a partir dessas articulações, ano passado, eu estava até mencionando antes da gente começar a gravação, falando com a Juliana, que a rede fez um esforço muito grande no ano passado de realizar alguns encontros de monitoramento energético em territórios tradicionais. Então, a gente fez um ciclo de encontros em territórios indígenas, na região do Xingu. A gente fez também em territórios quilombolas lá no Pará e também extrativistas no sul da Bahia. E esse ciclo de encontros de monitoramento energético foi com o objetivo de levar a galera formuladora de política pública, galera de ministério, Ministério de Desenvolvimento, Ministério de Igualdade Racial, Ministério de Minas e Energia, agência reguladora também, ANEEL, para o contexto territorial, para que tivesse essa ciência do que está se passando nos territórios, né? Com acesso à energia, a falta do acesso à energia causa privações de todas as ordens, né? Então, essa atuação junto aos territórios acontece muito nesse viés, assim, da gente conseguir sistematizar essas demandas para ter essa articulação também de incidências. Então, ela é muito orgânica e muito contínua, assim, não tem um procedimento de como ela acontece. Mas, ano passado, esse esforço de ciclos de encontros culminou aí em boas conquistas que a gente, inclusive, não sei se a Juliana vai perguntar depois, mas sobre o aplicativo do Luz para Todos, que foi recentemente lançado, e que acho que é um grande objetivo da gente falar sobre isso aqui hoje, né, na entrevista. Justamente essa é a minha próxima pergunta, né? Foi lançado recentemente esse aplicativo do Luz para Todos, né? Que é essa demanda para entender onde que há necessidade, né? Para que se possa chegar a esse programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aplicativo, como que ele foi pensado, como que ele foi demandado por essas redes, né? Se ele é tão simples e quem que pode ter esse acesso, né? Como que a gente consegue fazer essa interlocução entre a comunidade e a solicitação de uma comunidade com o programa. Oi, Diana. É,
recentemente, né, agora foi em junho ou maio, teve o lançamento desse aplicativo, né? Ele é um aplicativo que é lançado pelo Ministério de Minas e Energia, mas que parte desse processo de longos anos de reivindicação dos movimentos relacionados a essa política pública Luz para Todos. A gente sabe que existe muito esse discurso de que é difícil identificar onde são os territórios prioritários, quais são as demandas, e que é algo que, como você mesmo falou, né, a Amazônia, as Amazônias são muitas, mas também outros biomas também sofrem com a questão de falta de energia. E aí, a partir desse esforço de tornar mais fácil compreender onde que essa energia ainda está faltando e para que ela está faltando, que surge esse aplicativo do Luz para Todos, né? Que é o MME junto com o Ministério de Gestão e Inovação e que a Rede Energia e Comunidades também teve envolvida aí no processo de elaboração do aplicativo. E é o aplicativo, basicamente, ele pode ser baixado no celular, né? Qualquer celular, ali nas áreas de abaixar os aplicativos. E nele é possível colocar onde que você está solicitando acesso à energia. E aí, tanto para a unidade consumidora que seja domicílio, né, próprias casas, como também unidades produtivas, como estava mencionando, né, algum lugar que acontece em produção de farinha, a galera lá do Xingu que a gente acompanhou também, óleo de pequi, que era uma demanda, casas de artesanato, tanto para UBS, na Unidade Básica de Saúde dos Territórios, como escolas. Então, nesse aplicativo é possível, enfim, colocar em fotos e a localização, e aí o Ministério ter acesso a essas localizações que estão demandando esse acesso à energia e para quê. Então, é um processo assim que a gente está agora com esse aplicativo recém-lançado, né? A gente espera também, né, como rede Energia e Comunidades, que é uma rede que é da sociedade civil, que também possa fazer um monitoramento de como que está sendo o uso desse aplicativo e se ele está realmente convertendo em bons frutos, né, na ampliação desse atendimento. E, basicamente, esse aplicativo, você baixa ele, tem que colocar alguns dados básicos, comprovante de residência, foto, documento oficial, né, a foto do seu documento oficial, e aí fazer o pedido para ir para qual finalidade. E aí, com exceção de unidade básica de saúde, as UBSs e escolas, qualquer um pode pedir, inclusive associações comunitárias. Então, pode ser um pedido coletivo também. E mais para as UBSs e para as escolas precisa ser alguém que efetivamente trabalha naqueles espaços, no território. Não pode ser qualquer pessoa, qualquer morador que vá lá e peça. Então, o aplicativo, a gente está agora nesse início de que ele foi lançado e a gente espera que ele dê bons frutos, mas enquanto a gente espera no futuro fazer esse monitoramento, a gente incentiva muito que ele seja usado, assim, para que a gente possa ver se ele está sendo efetivo. E com esses dados que chegam lá do pedido de energia, e que depois você pode acompanhar no aplicativo, eles vão para o Ministério de Minas e Energia e depois eles vão para as empresas que atendem, né, as distribuidoras que eu estava falando, né? Cada estado tem a sua distribuidora. Mato Grosso Energisa, Pará Equatorial, e essas empresas vão ter esses dados que vão ser enviados pelo Ministério de Minas e Energia, que você enviou lá no aplicativo, e aí a gente espera que esse acesso chegue efetivamente, né? Acho que é o maior objetivo da rede, que isso se converta em bons frutos. Sim, e aí tem o tempo de espera, né? Você saberia me dizer assim, ah, eu mando hoje, né? E se ele está disponível na Play Store, ou se tem um link exclusivo para que a gente consiga baixar, porque eu acho que é bem interessante a gente divulgar isso para as comunidades, principalmente para os territórios, né? Para que eles possam entender, tipo, ah, tem um prazo de espera, ou tem um prazo que eu tenho que aguardar, onde é que eu baixo esse aplicativo, se é no site, se é direto na Play Store. Ele pode ser baixado realmente direto na Play Store, assim. Então, acho que se você abrir o seu celular e jogar lá Luz para Todos, ele já é o primeiro que aparece, assim, uma lâmpadazinha amarela, uns símbolozinhos azuis. Então, jogando lá Luz para Todos, já é, se não um dos primeiros, é o primeiro. Então, assim, dá para localizar o aplicativo. E sobre prazos de espera,
realmente essa informação não vou saber falar com certeza, mas também em relação a isso, né, existem sempre os canais que a gente incentiva as comunidades a registrarem formalmente quando existe assim uma espera muito longa, né? Antes de existir o aplicativo, existia um outro processo para pedir acesso à energia, que era diretamente com a concessionária, que ainda pode ser feito. Mas com a ausência desse retorno da concessionária, a gente incentiva também a abrir reclamações junto com a ANEEL, que é a agência reguladora das distribuidoras de energia. Então, se a distribuidora de energia não está cumprindo o que ela recebe para fazer, né, que é um dinheiro que ela recebe para intermediar a implementação dessa política pública, a ANEEL, né, fiscaliza isso, pode colocar multas, enfim. Então, é interessante também ter essa ciência desses canais também. Mas sobre tempo de espera pelo aplicativo, eu não vou saber informar com certeza. Mas um outro aspecto do aplicativo também é o uso offline, né? Se você não está com internet naquele momento, mas você baixou o aplicativo, estava com internet agora, baixei o aplicativo, a internet caiu. Se você abrir o pedido sem essa internet, quando tiver conectividade de novo, ele vai enviar automaticamente. Isso foi, a própria rede fez um teste em um dos encontros que a gente fez ano passado, em território extrativista, e junto com a galera lá, a gente testou nos celulares o pedido sem internet, e foi algo que deu certo, né? Então, a gente também tem destacado isso, que é possível fazer esse pedido de cara, assim, sem internet, e assim que tiver novamente, ele é enviado. Muito bom, Júlia, é muito bom saber que existe essa possibilidade já facilitada, né? Porque antes era bem dificultoso a gente procurar uma agência de energia da cidade, fazer todo aquele pedido burocrático, né? De documentação, né? E saber para que está solicitando ali a ligação de uma energia. Aí a minha pergunta diz ali no projeto também que é uma energia limpa. No caso, eu estou em uma comunidade, mas aí eu não tenho acesso a uma energia pela fiação, digamos assim, né? Então, existem outros meios que pode ser implementada essa energia, né? Para quais comunidades ou quais projetos podem ser beneficiados, né? A gente falava há pouco que há a possibilidade de que você possa ser implementada uma placa solar, né, para geração de energia naquela comunidade. Eu acredito que isso é bem mais específico, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O programa Luz para Todos, ele prevê que a unidade de consumidor ela pode ser atendida, né, tanto pela própria linha de transmissão, quanto por esses sistemas alternativos, né, ou sistema fotovoltaico, né? Então, placa solar, que a gente costuma falar, né, o sistema Sigfi ou Migdi. Então, existe essas outras possibilidades de atendimento dentro do programa Luz para Todos, e depende realmente muito do contexto territorial. A gente tem, dentro da rede parceiros, né, galera quilombola ali da região do Pará, que é uma área de muito difícil, que as obras são muito complexas, porque é muita vegetação. E aí, para chegar à linha de transmissão, há muita supressão, é muito desmatamento. E aí tem que ser debatida na possibilidade dessas outras possibilidades de acesso a partir de energia fotovoltaica. Então, varia muito do contexto de cada território. Alguns vai ser mais fácil chegar por linha de transmissão, outros não. Então, são possibilidades que existem dentro do Luz para Todos. Mas a gente sempre frisa e sempre destaca, e algo que surge muito nas discussões com os territórios, que as comunidades têm que ter acordo com o tipo de energia que vai chegar. Se vai ser por linha de transmissão, se vai ser sistema de placa solar, porque também faz parte desse processo de acordo, né, de concordamos. Beleza, a política pública vai chegar, mas como ela vai chegar? E aí sua comunidade também tem esse direito de reivindicar o tipo que ela prefere de acesso à energia, né? Então a gente fala de energia limpa, porque é uma pauta dentro da rede, né, que a gente possa pensar formas mais sustentáveis, que não envolva desmatamento e afins, mas é sempre também esse aspecto de discussão comunitária de como que vai ser esse acesso à energia. Então, acho que é isso.
Muito bom, Júlia. Gostaria novamente de te agradecer por trazer essa novidade, né? Esse lançamento. Eu acredito que é bem importante a gente falar disso, trazer essa utilidade pública de fato para a galera que ainda não tem esse acesso, mas que pode solicitar agora por um meio facilitado desse aplicativo, e também dessa rede, né? Que ao longo desse processo, desde 2019, vem construindo isso junto com o governo federal, porque de fato, quando a gente não está nesse meio, é bem difícil eles entenderem o contexto que a gente vive dentro das comunidades. Então, gostaria de deixar o espaço aberto para que você possa trazer algo que, né, que não foi falado ali, eu deixo o espaço aberto para você. Queria agradecer o espaço da rádio, de terem topado a gente dar essa palavrinha. Queria incentivar muito que, o aplicativo seja utilizado pela galera dos territórios e que, se não for uma demanda do seu território, que fale com os colegas também, que esse aplicativo existe, ele tem que ser usado e ele tem que ser monitorado também, como que ele está sendo aplicado, e que vocês conheçam a Rede Energia e Comunidades. A gente sempre está aberto para receber novos participantes, sejam da galera de associação comunitária, ou se quiser ser um participante independente também. A gente está sempre muito aberto para pensar essa agenda de energia ligada também com a agenda de direitos e dignidade dos territórios, né? Porque a gente sabe que não ter energia é não ter muitas coisas, né? Não ter saúde, não ter educação, não ter a possibilidade de geração de renda. Então, acesso à energia não é só conseguir ligar uma luz da sua cozinha, é ter qualidade de vida, é permanecer no território com qualidade. Então, né, quem tiver interesse em conhecer mais, é muito bem-vindo. E obrigada, gente, pelo espaço. Obrigada, Júlia. Gostaria que você só deixasse ali, tem um acesso de canal para se conectar com essas redes, né? Para propor, para colaborar. Eu recomendo seguirem nosso Instagram, Energia e Comunidades, @Energia e Comunidades, e também conhecerem o nosso site, que se chama Energia e Comunidades também. E lá tem coisa de muito tempo, tem podcast, tem registro de todos esses encontros que a gente faz, tem documento, tem muita coisa, assim. Então, tem nosso e-mail, então quem quiser entrar em contato, e-mail, Instagram, fiquem à vontade, que a gente vai adorar responder. Júlia, mais uma vez obrigado, né? A Rádio Nacional dos Povos tem esse espaço aberto para colaboração, para contribuição do que for necessário, do que é de utilidade pública, principalmente para os povos indígenas e quilombolas e todos os outros povos que estão integrados nessa Rádio Nacional dos Povos. Muito obrigada, né? A gente sempre está disponível para uma conversa. Quando puderem, vão ao nosso estúdio em Brasília. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Obrigada, Juliana, obrigada a todo mundo que assistiu. Gente, essa é a Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz.